seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jorge e você está no Front Beginners. Se você não sabe meu nome e nem conhece o Front Beginners, é porque você não é um inscrito do canal. Então já vai se inscrevendo aí para fortalecer, porque 90% das pessoas aqui não são inscritas. Elas vêm, consomem o conteúdo, aprendem e não se inscrevem. Então, faça o favor de se inscrever. Esse vídeo vai ser um vídeo totalmente diferente de todos os outros vídeos do canal, porque estou começando um novo quadro. Vamos fazer um teste, na verdade, né, pessoal? Porque é vocês que mandam aqui, é vocês que falam e dizem o que eu preciso produzir para vocês. Mas como vocês já viram o título desse vídeo, você já sabe do que se trata. Muita gente tem me perguntado sobre meus equipamentos, sobre as coisas que eu uso. Então eu vou começar a fazer aqui uns reviews, unboxing, para vocês conhecerem o que eu tenho utilizado e também para comprarem e para mim ganhar dinheiro e para todo mundo ser feliz. Não é assim? Porque é assim que o capitalismo funciona, pessoal. E hoje eu vou falar sobre esse cara aqui. Ele é muito bonito, gente. Olha só. Obviamente esse vai ser um unbox fake, porque eu já utilizo esse teclado há mais ou menos uns 6 meses. E ele é o... Ih, tá escuro aqui porque minha luz não tá iluminando, né? Mas vamos lá. Keychron K2 versão 2. Exato. Keychron K2. Por que que eu escolhi esse teclado? Primeiro, porque ele é muito bonito. Brincadeiras à parte, pessoal. Ele é um dos poucos teclados que tem teclas para iMac. Exatamente. E como vocês vão ver, a gente vai abrir ele daqui a pouco. Obviamente que se você já é um inscrito do canal e acompanha o canal, você já conhece meu teclado. Porque como eu disse, já utilizo ele há 6 meses. Mas vou abrir para vocês, revelar todos os segredos da caixa, o que vem dentro. Também vou falar um pouquinho sobre as características, o switch que eu escolhi e o porquê eu escolhi esse switch. E algumas coisas que são bem legais desse teclado. E também algumas coisas que eu não gostei muito, porque sempre tem algo que você não gosta, beleza? Pessoal, vou mudar a câmera de lugar aqui para vocês verem com detalhes o nosso unboxing. Bom, pessoal, então essa aqui, como vocês já viram, é a caixa do nosso Keychron K2. E eu vou abrir aqui para vocês, para mostrar algumas coisinhas de como ele é, beleza? Bom, então, como vocês podem ver aqui, acho que vocês não conseguem ver porque está muito escuro, muito claro, mas vamos mudar aqui. Vem o manual de praxe, né, pessoal? Manualzinho aí para vocês verem o que se trata. Vem aqui um papelzinho com todas as teclas e diz que se você for um usuário do Windows, você pode trocar as teclas. E eu vou mostrar para vocês que vocês podem aqui, ó, colocar a tecla de Windows Alt, beleza? Porque, para quem não sabe, no Mac é a tecla Command, não a tecla Alt. O que mais que a gente tem aqui? Espuminhas para proteger o teclado e, claro, o nosso teclado. Ele vem dentro desse plastiquinho aqui, que não é tão fácil de tirar, mas aqui está o tecladinho. E retirando esse plástico, pessoal, vocês vão ver que ele é muito bonito. Como vocês podem ver, olha só. Maravilhoso. Ele é um teclado muito bonito, pessoal. Também não é muito leve, é bem pesado, tá? Essa parte de fora é construída toda em alumínio. É o que você pode escolher quando você vai comprar. Na verdade, existem várias variações dele, né? Você consegue comprar ele de plástico. Claro que embaixo aqui, pessoal, também é de plástico, mesmo o de alumínio. De alumínio é só essa parte, essa borda aqui, ó, tá bom? Quando você vai comprar ele, você tem a opção de iluminação só branca, né? Então ele não vai ser RGB. Tem a opção RGB, acho que de plástico, e tem a opção RGB de alumínio. Ainda dentro da caixa, pessoal, a gente tem, obviamente, que o carregador, que não é um carregador daqueles com molinha que a gente acha aí bonito nos vídeos, né? Mas tem aqui um carregador. E também temos as teclas que vêm do Windows. Então aqui, ó, vou abrir para vocês verem. Mas a gente tem aqui o Alt que a gente pode trocar. Olha só, a gente tem aqui, ó, a pecinha do Alt, assim como algumas outras. Essas peças do canto aqui, que são o ESC e também a que controla a iluminação do teclado, também tem de outras cores. Se você não quiser o laranjado, você pode, por exemplo, utilizar essa daqui, que é a teclinha de luz. E também temos aqui a tecla ESC, que você pode utilizar de outra cor. E aí você elimina essas duas cores laranja aqui. Mas que eu acho que não é tão legal, porque na real o charme do teclado são essas teclas laranjadas, né? O que mais que vem aqui dentro, pessoal? Também tem aqui, ó, uma pecinha onde a gente vai utilizar
para retirar as teclas e para fazer limpeza dos nossos teclados, que é algo que realmente o meu precisa, porque eu não fiz limpeza para mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Mostrando um pouquinho para vocês, vou tirar aqui a tecla, uma tecla qualquer, para vocês verem. Então eu escolhi, aqui ó, olha lá, o switch brown, isso, eu escolhi o marrom. Ele tem também o red e tem também o blue. Você também tem a opção de escolher quando você vai comprar. Por que eu escolhi o brown? Porque a gente tem um pouco, né, dessa sensibilidade de ser um teclado mecânico, então a gente consegue escutar o clique aqui dele, mas não é tão alto quanto, por exemplo, o red. E pode não parecer, pessoal, mas isso faz bastante diferença quando você está trabalhando e codando em pair. Para mim, não me irritaria ser um teclado red, mas se eu fosse trabalhar, por exemplo, em uma call, fazendo um pair programming, a outra pessoa iria ficar escutando o meu teclado e é muito chato você ficar escutando a outra pessoa fazendo isso, tá, pessoal? Só para avisar, noção, essa é a palavra. Então esse foi um dos motivos aqui que eu escolhi o marrom. Nunca utilizei ele para jogar, mas com certeza ele é uma opção legal para você jogar também. E como eu falei, um dos principais motivos que eu escolhi foi porque a gente tem as teclas Ctrl e Command e também o Option aqui, né? Que são padrões aí do Mac, legal? O que mais tem para falar sobre esse teclado? A gente tem dois níveis de inclinação, como vocês podem ver aqui, esse é o primeiro nível. Depois a gente tem um segundo nível que deixa o teclado realmente bem alto, né? Ele já é um teclado muito alto, pessoal, por si só. Como vocês podem ver, olha só a espessura dele sem nenhum pezinho. Então ele já é um teclado muito alto. Na primeira semana você vai levar uns dias para se adaptar a utilizar ele, porque essa parte aqui eu considero um pouco alto. Então se você tiver aquele apoio de pulso, que inclusive a marca vende um de madeira, mas é bem carinho, talvez seja melhor. Eu acabei me acostumando, mas confesso que demorou algumas semanas, porque eu utilizava o teclado padrão do Mac, e é um teclado muito flat. A diferença desse teclado, pessoal, para um teclado do Mac é muito grande, então por isso que eu tive aí, demorei algum tempo para me acostumar. Como vocês podem ver, olha só isso daqui, pessoal. Essa é a diferença do teclado do Mac para esse Keychron K2. É muita diferença. Esse teclado aqui da Mac, ele é muito flat, muito fino, e com certeza você trabalha quase com a mão plana. Olha só, vou colocar aqui lado a lado e vocês vão ver se eu consigo passar e mostrar a diferença para vocês. É muita diferença aqui, ó, de mão. Pode ver que minha mão tá uma em cima da outra totalmente coberta, porque é muito alto. Mas isso é uma questão de gosto e com o tempo você com certeza vai se acostumar, e esse teclado realmente ele é bem melhor para mim, na minha opinião, do que o teclado que vem no Mac, tá bom? Você tem várias opções de tamanho, claro que daí deixam de ser o Keychron 2. Também tem opções diferentes de teclas, enfim, várias opções. A Keychron, ela tem uma linha de teclados bem grande e também no hype aí, mas não é um teclado muito barato, pessoal. Claro que um teclado mecânico já não é barato por si só. Eu lembro que paguei cerca de 500 e poucos reais, então realmente não é um teclado muito barato. Outra coisa que é muito legal desse teclado, e que também foi um dos motivos que eu comprei, é que você pode usar ele, como vocês já viram, com o cabo, mas também pode usar ele conectado via wireless, né? Obviamente que se for jogar é melhor você utilizar o cabo, porque a resposta vai ser mais rápida. Como vocês já viram, ele é multiplataforma, então aqui eu consigo conectar ele tanto em Mac quanto Windows. Mas outra coisa muito legal é que ele também conecta em Android e em iPhone, exato, você consegue usar ele no seu aparelho celular também. E aí tem aqui a opção de cabo ou de wireless, né? Uma coisa legal desse teclado é que você consegue conectar ele em até 3 aparelhos ao mesmo tempo. Então basta que você aperte Command 1, 2 ou 3, você vai mudar automaticamente de aparelho. E isso é muito fantástico. Se você, por exemplo, está utilizando 2 computadores, você não precisa ter 2 teclados. Basta que você aperte Command 1, Command 2 ou Command 3 e você vai mudar aí para outro computador. Eu vou ligar ele aqui agora para mostrar um pouquinho aqui do RGB dele, porque o meu eu comprei RGB. Vou diminuir um pouco a luz, tá, pessoal, para vocês poderem ver melhor isso daqui. Olha lá.
Então aqui você tem essa tecla de iluminação em que você consegue mudar os estados de iluminação que ele tem. Ele tem vários, por exemplo, esse você digita e aí ele vai saindo cor. E dentro dessas variações de cores você ainda consegue, utilizando aqui o FN e apertando para o lado, ele vai mudando aqui as opções e você pode escolher outras opções, por exemplo, ó, vai alterando as cores. Isso é bem legal. Ele é um teclado com uma iluminação muito boa, obviamente que aqui tá de dia e eu tô gravando com uma luz aqui em cima, mas é muito bonita as cores que ele tem. Olha só. Vou tentar trazer mais perto aqui para vocês verem. No manual diz que tem mais de 15 efeitos de luz. Eu acredito que tenha realmente aí uns 15 ou mais mesmo. E uma coisa interessante aqui é sobre a bateria. Muitas pessoas me perguntam assim, ele dura bastante tempo conectado no wireless? Bom, eu utilizo quase sempre com cabo, porque ele tem um problema e é sobre isso que a gente vai falar agora. Quando você está utilizando ele no modo wireless, o grande problema que eu vejo é que se você fica sem utilizar ele por alguns minutos, não sei quantos, pessoal, mas é até que razoavelmente bastante, tipo 10, 15 minutos, ele se desconecta. Nele se desconectar, quando você vai começar a digitar novamente, você precisa bater em uma tecla e aí ele vai conectar com o computador e depois vai começar a funcionar. Mas ele tem um delay, talvez de uns 2, 3 segundos, e esse delay é ruim. Na minha experiência, foi uma das coisas que eu não gostei. Ele demora para se conectar com o computador. Mas acredito que talvez isso seja normal de qualquer teclado, porque para poupar energia, ele desliga. E é por isso que, evidentemente, ele tem esse tempo aí para reconectar. Isso é uma coisa que eu particularmente não gostei muito. Então, por esse motivo, eu acabo utilizando ele na maior parte do tempo no cabo. Mas a bateria dele dura muito, pessoal. Se você utilizar, como eu trabalho durante o dia, então eu utilizo praticamente o dia todo sem a iluminação ligada, você consegue utilizar a bateria aí por umas 3, 4 semanas mais ou menos, tá bom? Então é uma coisa legal, mas que realmente tem esse ponto contra no meu gosto. É a única coisa que eu vejo como um defeito, como algo ruim a ser melhorado nas próximas versões desse teclado. Muitas pessoas me perguntam se esse teclado funciona com MacBook. Obviamente ele funciona com MacBook. Mas se você tem uma rotina aí de viajar, de levar o seu iMac e levar o teclado, talvez seja um ponto a ser reconsiderado. Porque eu vou pesar ele para vocês verem, pessoal. Ele realmente é muito, muito, muito pesado. Como vocês podem ver, batendo absurdamente 1 quilo. 1 quilo. Exato, pessoal. Esse teclado pesa 1 quilo. E é isso, pessoal. Dada todas essas considerações, é um excelente teclado, gosto muito, tem uma construção muito robusta, é um teclado que provavelmente vai durar uma vida toda. Então, realmente é um teclado muito bom. Tem as contras, mas também, como eu disse, tem aí as coisas boas. Vou voltar aqui agora pro nosso cenário que vocês já estão acostumados. Bem, galera, esse foi um review sincero do meu teclado que vocês aí perguntam às vezes. Vou deixar o link aqui embaixo desse produto. Eu comprei ele pelo AliExpress e vocês também podem aí fazer as suas aquisições por lá. Não paguei taxa, ele é um teclado que não é nacional, então não tem aqui no Brasil. Vocês não vão encontrar em site brasileiro, talvez em Mercado Livre, mas o preço vai ser absurdamente mais caro do que eu paguei comprando de fora. O site oficial deles também você consegue trazer para o Brasil, porém tem uma coisa meio ruim, é que você vai ser taxado se comprar no site oficial. Então, comprando pelo Ali, você tem a possibilidade de não conseguir ser taxado, o que com certeza é muito bom, porque você vai economizar aí algumas centenas de reais. E eu vou pedir que vocês deixem o feedback aqui embaixo, pessoal, do que vocês acharam desse vídeo e desse tipo de conteúdo, e se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo. Obviamente esse foi o primeiro vídeo, então muita coisa aqui foi improvisada, teste, câmera, e eu não sei nem como ele vai ficar no final. Mas a gente tende a melhorar aí nos próximos vídeos, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e realmente deixem um feedback para mim saber se vocês querem que eu grave mais vídeos desse tipo. Até a próxima. Valeu!